Então, o que você vai incluir, né? O que o médico, o engenheiro ou o técnico vai incluir nesse inventário, uma categoria ali de riscos psicossociais, e para cada risco psicossocial identificado, você tem que ter 3 coisas, por exemplo, descrição do risco, risco de ansiedade. Qual que é a fonte, né, dessa ansiedade? Qual é o plano de ação que vai fazer se um trabalhador relatar essa ansiedade e quem vai ser o responsável por tomar ação imediata ali com aquele trabalhador. Então, vou dar 2 riscos aí, 2 exemplos bem práticos aí na sua fazenda, para a gente ficar com esse assunto bem elaborado. Então, por exemplo, você faz aí um risco psicossocial que pode ser jornada de colheita, né, que vire à noite por conta da chuva, né? Uma chuva está chegando e você vai virar à noite colhendo. Então, isso é sobrecarga. O operador da máquina que estiver sozinho na lavoura por 12 horas, ele está isolado, né? Então, o capataz que humilha, por exemplo, um empregado na frente dos outros, também, isso é um assédio moral. Uma ausência de pausa entre turnos, né? Então pode causar um cansaço acumulado. Então, uma cobrança de meta de hectare colhido sem uma condição climática favorável, por exemplo, é um tipo de pressão. Então, tudo isso ele é mapeável e tem que estar no plano de gerenciamento de risco. Tá? O Fernando já falou isso aqui com a gente aqui. Agora, você faz esse plano de gerenciamento de risco e você tem um plano de ação com um prazo e um responsável. Você não pode ficar lá no genérico. Vamos melhorar a nossa comunicação. Né? Tem que ser concreto. Você tem que, por exemplo, instituir uma pausa de 15 minutos a cada 2 horas de operação de uma máquina pesada, fiscalizado pelo capataz Moacir, a partir de 1º de junho de 2026. Tá? Agora, o outro passo que você pode adotar toda fazenda, né, que tem mais de 20 empregados tem que ter uma comissão interna de prevenção, né, de prevenção de acidentes do trabalho rural. E desde 2022, né, todo empregador com 20 empregados ou mais tem que ter um canal de denúncia por assédio. Então, você junta os dois aí, fica robusto o negócio, a obrigação. Então, o trabalhador que tiver uma comissão de assédio, ele tem que ter um canal de denúncia, né? Então, o que você vai fazer para cercar isso aí? Você tem que fazer um treinamento agora com a sua equipe, tá? Olhou o seu plano de gerenciamento de risco, viu que ele está defasado? Adapta ele. Treina o seu pessoal, capacita a gente para supervisionar isso aí, os capatazes, o chamado gerente, porque eles são a linha de frente que vão receber esse trabalho. Então, se o seu capataz humilha, por exemplo, os outros empregados, a fazenda que vai responder. Então, documenta o treinamento, faz uma lista de presença e o conteúdo do que você tratou nesse treinamento, se possível, grave, coloque a carga horária e descreva quem é o instrutor. Então, isso comprova que você fez o plano, que você implementou o plano e que você treinou. Depois disso, você tem que monitorar. Então, pelo menos uma vez por ano, você revisa esse inventário, tá? Levanta os danos que estão ali, levanta os afastamentos médicos, levanta as faltas, né? E principalmente o motivo dessas faltas, desses laudos. Se por exemplo, tem o CID, né, que é o Código Internacional de Doença, se ele tiver lá o código F, por exemplo, ali entra ansiedade, depressão. Então, se esse indicador estiver subindo ano a ano, você vai ter que agir de forma imediata, já procurar encaminhar para o médico e procurar adaptar novamente o plano, né, para ver se cercar para isso não acontecer. O passo 7, e que ninguém te conta, é que se você é um produtor pessoa física com empregado registrado, essa obrigação é sua. Se você é uma holding pessoa jurídica, é da empresa. Agora, se você terceiriza esse serviço na fazenda, muita atenção, e aí sim o bicho pega, porque numa operação, por exemplo, de plantio, de colheita, ou mesmo de manutenção de máquinas ali, se você terceiriza esse serviço, você responde solidariamente com a empresa contratada, se o pessoal dela adoecer trabalhando ali na sua fazenda. E esse cruzamento de dados, ele vai ser feito pelo e-social, né? E o erro mais comum que eu vejo o produtor rural encontrar basta, né, comprar um modelo pronto ali na internet de PGR, imprimir, guardar na gaveta quando o produtor chegar. Esse erro é clássico, muita gente quer economizar,
né, e faz esse PGR genérico. Bom, isso aí não vai funcionar, gente. Se o auditor ele vê no seu PGR, se ele tiver a evidência da aplicação, se você não tem um inventário, por exemplo, de 12 riscos mapeado ali na sua fazenda, mas o seu empregado na entrevista fala que nunca ouviu falar daquele PGR, nunca ouviu falar de pausa, por exemplo, nunca participou de um treinamento, nunca viu o canal de denúncia, você perde. Tá? Então, documento vazio vai ser pior do que documento inexistente. Então, recentemente, né, eu lembro que a gente teve uma multa porque o PGR estava sendo feito, mas o empregado, no momento da fiscalização, mostrou que não sabia nem o que era a CIPA, que é a Comissão Interna, né, de Prevenção de Acidentes. E aí, a defesa da fiscalização exigiu, né, evidência de que ele tinha esse treinamento e a fazenda não tinha. Então, o que aconteceu? A autuação foi mantida, né, e ele não conseguiu questionar. Então, isso é muito importante e para você ter aí, é um assunto chato, mas é um assunto que tem que ser enfrentado, e aqui o Direito na Lida enfrenta isso aí, traz para você. Então, NR01, anota aí, acabou o prazo de educativo, agora a fiscalização vai punir. Anota de novo aí, a regra alcança o produtor rural pela NR01, que é a norma regulamentadora 01, mas também, e mesmo, né, que a NR31 ainda não tenha sido adaptada. O terceiro ponto aí é que risco psicossocial, de ansiedade, de trabalho excessivo, tem que estar constando no inventário do seu plano de gerenciamento de risco. Quarto, você vai ter um documento, né, sem evidência de aplicação, quer dizer, se não tiver prova de que você aplica aquele documento, isso aí não vai te salvar de um auto de infração. E o outro ponto que a gente relembra é que na terceirização você responde solidariamente. Então você tem que fiscalizar, tá? Fiscalizar se o seu plano de gerenciamento de risco está sendo cumprido, conversa com o seu funcionário. Então, se você tem empregado registrado e não revisou o seu plano, eu peço a você, faça isso de forma imediata, porque senão a autuação vai vir e aí fica difícil defender. Procure orientação do seu advogado especialista em agronegócio, que eu tenho certeza que ele vai trazer a informação de modo que você evite problemas com a legislação trabalhista. Ok? Encerramos por aqui o nosso bloco, né, destinado a falar sobre a NR01. Eu sempre trago todos os programas, né? Eu procuro trazer tudo que está rolando dentro e fora da porteira, né, para você ficar bem informado. Esse é o nosso programa Direito na Lida, todas as sextas-feiras, às 11 horas, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, meio-dia de Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e o resto do Brasil. A gente entra ao vivo, trazendo para vocês as melhores informações, as mais atualizadas informações que afetam o seu negócio rural. Ok? Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu vou fazer mais uma pausinha do meu tereré. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram. Um grande abraço a todos, pelo Facebook. Muito obrigado. Pessoal, então, vamos seguir no nosso programa Direito na Lida. Se você chegou até aqui, gente, dá aquele joinha, um like aí, diz que gostou, um coraçãozinho para nós aí. É muito importante para que esse programa chegue a mais pessoas. Se você tiver um amigo produtor, produtora rural, passa esse vídeo para ele, faz esse favor para nós aí. Eu tenho certeza que essa informação pode mudar a situação da fazenda dele, pode evitar um grande prejuízo, porque eu sempre digo, o maior risco no campo é o risco jurídico, tá? Meu amigo produtor, minha amiga produtora, não guarde essa informação com você. Leve essa informação para outras pessoas. Depois que terminar o programa, ele fica disponível no meu canal do YouTube. Você pode assistir a qualquer momento. E muito obrigado mais uma vez por estar ao vivo com a gente aqui, por estar curtindo, ou mesmo depois assistindo esse programa.